Do Fox Sport Rádio, grande abraço para todos do programa, que é o Luiz Felipe do Rio de Janeiro, torcedor do Flamengo. Queria perguntar para o Sormani. Sormani, o Flamengo vem pelo menos de uns 4 vexames aí em menos de um ano, assim, né? E perdeu na Copa do Brasil ano passado, foi eliminado do Carioca também, perdeu na Sul-Americana com um time que a gente nunca ouviu falar, perdeu na reta final para Santos e Palmeiras, deixou escapar pelo menos ali o vice, e perdeu na Libertadores esse ano um vexame ridículo, e agora a torcida não confia mais, porque essa mesma equipe do ano passado, esses gringos não reforçaram nada, e agora, o que vai ser do Flamengo até o final do ano? Espera aí para você responder, que você vai responder. Nós vamos ao vivo com o João Ventura do Ninho do Urubu. Você vai responder já. Vamos lá. Olha lá. Com você, João Venturi. Oi, Benja, um abraço para você, abraço para todo mundo que acompanha o Fox Sports Rádio. A gente fala ao vivo aqui do CT Ninho do Urubu, porque neste momento os jogadores do Flamengo começam a embarcar no ônibus aqui, estão em direção ao aeroporto. Tem um voo previsto aí por volta de 4h30 da tarde, vai até Congonhas, faz uma escala e na sequência vai para Goiânia. O Flamengo dorme em Goiânia hoje, amanhã, 7 horas da noite, segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. O Flamengo buscando a primeira vitória na competição, empatou na estreia em casa com o Atlético Mineiro, portanto agora precisa vencer fora de casa, recuperar os pontos perdidos. Olha, os jogadores estão saindo, vou mostrar para vocês aqui, ó, os jogadores saindo, o Mancoejo, o Hever, o Leandro Damião, já passaram por aqui também Matheus Sávio, o Vinícius Júnior também foi relacionado, o Trauco já está dentro do ônibus, a gente ainda não viu o Guerreiro passando por aqui, inclusive durante a atividade que a gente acompanhou no finalzinho da manhã, o Guerreiro não estava em campo, nem Guerreiro, nem Berril, sem contar o Diego e o Conca, que ainda se recuperam, né? Estavam na academia fazendo um trabalho à parte, portanto, os 4 nomes mais fortes de frente do Flamengo não participaram, pelo menos não que a imprensa tenha visto durante o treinamento na manhã desta sexta-feira aqui no CT Ninho do Urubu. A gente não consegue adivinhar o que o técnico Zé Ricardo está preparando para esse duelo, mas ao que tudo indica, ele deve usar um time misto, uma equipe alternativa, até porque o jogo de quarta-feira foi de muita intensidade, alguns jogadores demonstraram cansaço físico, portanto ele deve poupar alguns jogadores deste sábado e utilizá-los na quarta-feira, quando o Flamengo volta a enfrentar o Atlético Goianiense, só que daí pela Copa do Brasil, o jogo de volta, já que o jogo de ida foi 0-0, o Flamengo agora precisa vencer fora de casa ou empate com gols para poder avançar na competição. Mas aqui o assunto eliminação na Libertadores continua gerando muita polêmica. Hoje foi a vez do Rodrigo Caetano, diretor executivo do Flamengo, falar com a imprensa por aqui e olha, foi muito questionado pelos jornalistas. Ele resumiu essa eliminação do Flamengo na Libertadores em uma palavra: frustração. Disse que a frustração da diretoria, da comissão técnica, é do tamanho, se não maior, do que da própria torcida, por todo o planejamento que vem sendo feito e essa eliminação, essa derrota, no último minuto, segundo o Rodrigo Caetano, acaba desestruturando parte do planejamento, até porque a Libertadores era o principal campeonato, o campeonato mais importante que o Flamengo brigava neste ano, sem Libertadores. O foco agora é Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E disse ainda que o Flamengo tem a obrigação de voltar à Libertadores em 2018. Não prometeu título brasileiro, não prometeu título da Copa do Brasil, mas disse que o Flamengo tem a obrigação de estar lá mais uma vez, porque só assim, estando lá ano a ano, é que o título pode se aproximar, ficar cada vez mais perto. A gente separou alguns trechos da entrevista coletiva do Rodrigo Caetano e a gente acompanha agora. Tivemos superioridade contra os nossos 3 adversários no Maracanã e aí tem o componente do nosso torcedor, que realmente faz toda a diferença nos jogos em casa, do torcedor que nos acompanha fora e que hoje está frustrado, magoado, assim como todos nós. Isso é uma certeza que eu gostaria que eles tivessem, que de todos nós, comissão técnica, diretoria e atletas, porque a frustração é muito grande. O que eu posso dizer para vocês é que, devido a jornada ser dura, a tudo aquilo que a gente já imaginava, não é o fato dessa eliminação dolorosa para todos nós que, de repente, vai se mudar alguma convicção. Nós podemos agregar, e essa já era uma intenção anterior a isso, agregar mais 1 ou 2 nomes para essa nossa caminhada que a gente tem agora, com obrigação maior ainda, de voltar à Libertadores em 2018.
Pois é, como ele disse aí, obrigação agora de voltar à Libertadores em 2018. Teve outras perguntas aí que foram feitas também para o Rodrigo Caetano, como por exemplo envolvendo 4 jogadores estrangeiros que chegaram ao clube com polpa de titulares, né? O caso de Donati, de Berril, de Cuejar e de Mancoejo, que juntos os 4, no final o Flamengo vai pagar os 4 em parcelas, mas no final desse pagamento, os 4 vão custar 36 milhões de reais aos cofres rubro-negros. Foi perguntado isso ao Rodrigo Caetano, se em algum momento o Flamengo errou nesse planejamento, na contratação. E ele disse que isso faz parte, não se trata de um erro, apesar dos altos valores das contratações, até porque alguns jogadores vieram para cá de graça ou quase de graça e acabou que deu certo. Portanto, igualtura machucou, o Flamengo não tinha essa peça para repor no meio-campo, essa peça de setor de criação, de inteligência. Tanto que no jogo contra o São Lourenço, agora quarta-feira passada, essa aqui passou pela Libertadores, quem teve que fazer essa função, desempenhar esse papel, foi o Gabriel, que não é a função de ofício dele. Gabriel é um jogador de lado de campo, mas coube a ele organizar a parte de meio campo do Flamengo. E aí foi perguntado se o Flamengo não errou em buscar uma outra opção, um outro jogador para substituir o Diego Altura. E aí o Rodrigo Caetano acabou falando que mesmo sem Diego, o Flamengo foi campeão carioca invicto, ganhou da Universidade Católica sem o Diego e que, portanto, foi uma situação de jogo que acontece no futebol. Os jogadores continuam saindo por aqui, o Rodrigo Caetano está lá no fundo, para a gente mostrar também, está indo com a delegação para Goiânia, a expectativa de que o Rodrigo Caetano possa ir para os Emirados Árabes nos próximos dias para tentar um acerto aí com o Everton Ribeiro, é o nome mais especulado no Flamengo nos últimos dias, justamente para ocupar uma área em que o Flamengo tem carência, né? Tem Diego, tem Conca, tem Ederson, mas Conca e Ederson vem atuando muito pouco. O Conca nem atuou ainda, o Ederson atuou muito pouco e o Diego, sem o Diego, falta alguém para aquele setor ali. E além do Everton Ribeiro, amigos, Benja e todo mundo, o outro jogador que o Flamengo vem especulando agora é para a zaga, o Rodolfo, que está no Besiktas da Turquia, tem passagens aqui pelo Brasil, anotei aqui, pelo Grêmio em 2013 e 2015, um pouquinho antes pelo São Paulo e também pelo Atlético Paranaense. O Flamengo precisa de alguém para a zaga, porque tem ainda a questão do Hever. O Hever pertence ao Internacional, mas ele tem contrato com o Flamengo de empréstimo só até metade do ano. O Flamengo tenta renovar esse contrato de empréstimo, mas ainda não conseguiu junto ao Internacional. E, o Guerreiro, vou mostrar para vocês, o Guerreiro está embarcando sim, apesar da gente não ter visto o Guerreiro treinando no campo hoje pela manhã, está ele junto com o Gabriel, o William Arão atrás, Márcio Araújo. Então a gente fica agora na dúvida, será que o Guerreiro vai realmente ser aproveitado? Será que o Guerreiro vai ganhar um pouco de descanso por estar embarcando com o grupo? Imagino que o Guerreiro terá condições. Ô, João Venturi, me ouve? Ouço. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Procede uma informação aí que o Boca Juniors tem interesse em levar o Guerreiro? Benja, tanto os jogadores que chegam quanto os jogadores que saem, a diretoria do Flamengo não fala abertamente sobre isso. O Rodrigo Caetano falou isso durante a entrevista coletiva, falou, olha, por uma questão de respeito aos outros jogadores de cada setor, a gente não fala quem chega e quem sai, só depois que a negociação realmente está concretizada. Mas esse é um assunto bastante antigo, de que o Guerreiro interessaria ao Boca Juniors, foi no ano passado, inclusive, que esse papo surgiu, mas de imediato a diretoria do Flamengo fez questão de desmentir e disse que o Guerreiro tem contrato até metade de 2018 com o Flamengo e, portanto, pretende fazer com que o atacante peruano cumpra esse contrato. Mas os bastidores a gente nunca sabe e o Flamengo promete anunciar só depois da negociação concretizada mesmo, né? Então, vamos aguardar, mas pelo que a gente acompanha aqui no dia a dia no Flamengo, acho que a diretoria tem mais interesse em renovar o contrato com o Guerreiro do que se desfazer do jogador, até porque este tem sido o melhor ano do Guerreiro desde que ele chegou ao Flamengo. Então tá bom, João Venturi, muito obrigado pelas informações aí, boa chuva e qualquer novidade aí, dá um grito aí que a prioridade é tua, tá bom? Abração, João. Valeu. Valeu, Benja, um abraço, estamos à disposição. Olha, o Guerreiro para sair do Flamengo, ele só pode trocar o Flamengo, se for para ganhar
rios de dinheiro na China, ou para ir jogar num desses Tem essa times. possibilidade, Ou, né? para jogar num desses dos times do primeiro escalão da Europa. Trocar o Flamengo por Boca é uma coisa sem nexo. Isso aí deve ser uma brincadeira sem de mau nexo, gosto. não tem nem E lógica. o Boca não tem nem dinheiro. O Flamengo é muito contratar o maior que Guerreiro o hoje. Boca. Não, e outra, Benja, o Boca, financeiramente falando, Daí pra não tem a pagar. grana hoje para investir numa contratação de um jogador como o Guerreiro. Você prefere jogar no Flamengo ou no Boca, se for jogador? Hoje, Repete a Flamengo, frase aí, vamos lá, com todas as letras. Cassino, se hoje você for jogador, você prefere jogar no Flamengo O Boca é ou o no maior clube Boca? da América do Sul. Hã? Não, mas hoje é mais negócio jogar no Flamengo do que Isso é no outra Boca. coisa. Pascoal, hoje, se for jogador, você prefere jogar no Boca ou no Flamengo? No Flamengo, porque o Tevez, inclusive, foi jogar na China, porque ficou 6 meses sem receber um centavo. E com o você, salário bem Sormani, abaixo do que ele jogar onde? poderia ganhar. Flamengo hoje ou Boca? Hoje, sempre, Flamengo. Mas o Flavinho tem razão. O Boca é o maior time da América do Sul. Eu não Não, acho. isso eu concordo. Não Isso eu adianta. até concordo. O Boca Mas é o hoje é mais maior negócio jogar no time. Flamengo do que no Eu Boca. acho que o Boca só não é. Eu vou refazer. Pelo Santos. Exatamente. Porque o Boca não teve um jogador e um time tão expressivo como o Santos teve. É verdade. Você entendeu? O Santos, embora não tenha a quantidade de títulos internacionais que o Boca Juniors tem, o Santos teve um jogador que o Boca jamais teve. O Santos teve um time que o Boca jamais teve. Você entendeu? Então isso torna o Santos um time maior do que o Boca. Agora, se você, na frieza dos números, for analisar, o Boca é o time da América do Sul que mais títulos internacionais tem. É o time que mais títulos internacionais tem. Isso é você analisando na frieza dos números. Ganhou 6 Libertadores. Quantos mundiais ele tem? Acho que 4. Ô, produção, faz uma enquete aí no Twitter, desculpa, São só pra três, falar. são três, Para aproveitar o teu quatro, argumento. deve ser quatro. Produção, põe uma enquete no Twitter. O Boca Juniors é o maior time da América do Sul? Hashtag FSR sim, hashtag FSR não. Fala, Sormani. Não é isso. Então, se você for só analisar apenas os números, nos números, não tem nenhum time no Brasil e em qualquer país da América do Sul que se iguale ao Boca Juniors. Não tem. Agora, o Santos teve aquele time, teve Pelé. Então o Santos passa, não sou só eu que estou dizendo, a FIFA declarou o Santos como o campeão do século XX. O campeão do século XX, aos olhos da entidade maior do futebol, é o Santos. Na América do Sul. No mundo inteiro é o Real Madrid. O Real Madrid foi escolhido pela FIFA o campeão do século XX. E a FIFA escolheu o Santos, não é que um cara com base em tudo que aconteceu, história, jogadores, etc e tal, a entidade maior do futebol escolheu o Santos como o maior time das Américas do século XX. Então o Santos é o maior time, é o campeão do século XX aos olhos da FIFA. Então vocês podem botar no Twitter, o Boca Juniors é o maior time da América do Sul, hashtag FSR sim, hashtag FSR não. Flavinho, não tem isso. É impossível. Você já tá dando o a Guerreiro resposta pra mim? trocar. Não, porque o Guerreiro não vai trocar o Flamengo pelo Boca. Não tem nexo. Acho que não. Acho que não, porque a Argentina vive um momento econômico ruim, bem ruim. Até aí nós também. O Boca mesmo. O campeonato argentino. O campeonato argentino tem quase muito não time, aconteceu, o campeonato argentino está. O futebol argentino está desorganizado. Acho que não trocaria. O time do Boca, eu entendo, e na América do Sul é o time que mais torcida tem. Todo lugar que o Boca vai, leva um zilhão de gente. Os caras viajam da Argentina para lá. Tem também, concordo com você, tem também torcedores do Boca na Colômbia, no Paraguai, na Bolívia, na Venezuela, no Peru, concordo com você. Mas dizer que o Boca tem mais torcida que o Flamengo, não tem. Não, tô falando na Não América tem. do Sul. Não tem. Na América do Sul. Não tem. Eu não concordo. Não tem. Acho que na América do Sul O Boca tem mais torcida que o Corinthians? Na América do Sul? Não tem. Imagina. Não tem. Os países sul-americanos? Torcedores que o Flamengo tem no Brasil ultrapassa muito a torcida do Boca na Argentina e fora da Argentina. Não precisa nem contar com o flamenguista que mora no Paraguai, no Eles Chile, têm nada. dificuldade, Pascoal. O que o Pascoal está querendo dizer é o seguinte. O Tentar Boca é o desenhar time pra que você. mais Se for leva... jogar, por exemplo, Boca e Flamengo em Lima, sem que brasileiros pudessem se deslocar daqui para lá e argentinos daqui para lá. Isso não faz a esses caras torcida torcedores maior. do Boca. Isso aí paga pau, né, torcedor? Isso não faz. Gente, isso não faz os caras torcedores do Boca. O time que mais E outra movimenta coisa, torcedor na América do Sul, jogando o time eu já brasileiro, jogando o time brasileiro com qualquer Vocês estão com outro time dificuldade de entender. da América do Sul, em qualquer lugar que não seja no Brasil, eles vão torcer contra o brasileiro. É óbvio. Em cima daquilo que nós falamos. Olha lá. Por enquanto, começou a enquete
enquete aí no Twitter se o Boca é o maior time da América do Sul, tá ganhando de goleada. Por enquanto, 78% sim, 22% não. Na minha opinião, o Boca é o maior time da América do Sul. Fábio Ossormani. A resposta do rapaz. Rodolfo é uma boa. Não. Resolve os problemas da zaga do Flamengo? Fraco. Aí responde o Rodolfo e já responde nosso amigo lá. Fraco é do nível do Hever. Do nível do Hever. Pegar o Hever, pegar o Rodolfo e o Hever é a mesma coisa. O Flamengo tem que ser criativo, tem que ser esperto, tem que ser astuto no momento da contratação desse zagueiro. Não pode contratar por contratar, gente. Não pode. Não pode. O Flamengo precisa de um zagueiro de qualidade, de nível, para jogar ao lado do Donati. Não é o Hever, não é o Rafael Vaz e não é o Rodolfo. Me chama muita atenção o Rodrigo Caetano, que é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, sei que conhece futebol, jogou futebol e conhece futebol e sabe montar times, vai atrás do Rodolfo. Eu estou aqui estarrecido. Rodolfo? Acho um exagero da vossa parte. Rodolfo é bom jogador. Zagueirão, xerife. Ele é não, bom opção. Não sei. Então é que não é meu problema. Ele não está no mercado. Eu não tô. Se eu fosse. A gente pode observar. Se o Flamengo me pagasse um dinheiro para fazer esse trabalho, eu iria me debruçar sobre o assunto e ia tentar encontrar alguém. Agora, eu tenho mais coisa para fazer. Você entendeu? Eu não passo o dia inteiro pensando nisso. Você entendeu? Até porque hoje é sexta-feira. Eu sei o que você está pensando. Olha aqui. Não, mas olha aqui, ó. Outra coisa, é bom lembrar que o Ferguson, Alex Ferguson, que para muitos é o maior técnico de futebol de todos os tempos. Que exagero isso. Não sei, para muitos é. Para muitos. Olha, eu não sei. Só um exagero. Não sei. Bom, esse senhor treinava o Aberdeen, que era um time escocês, e foi contratado pelo Manchester. Ele demorou 3 temporadas para ganhar a FA Cup, que é uma espécie de Copa do Brasil dos ingleses. O primeiro título nacional que ele ganhou, ele demorou 6 anos para conquistar. Então eu acho que, respondendo a pergunta do nosso amigo lá, o time é o mesmo, tá ganhando uma casca, tá crescendo, tá amadurecendo. Eu não mexeria em nada. Eu contrataria 2 jogadores, já falei aqui, um zagueiro e um goleiro. Não mandaria embora o Zé Ricardo, mantém essa base. O ano que vem volta para a Libertadores e a história pode ser bem diferente. Temos que ter calma. Ô Pascoal, o Rodolfo, eu não vou falar que é o novo Luiz Pereira, porque não é. Não, do jeito que você fala, parece que é. Não, do jeito que você está falando aí, parece que é. Edmundo Pereira. Eu entendi você dizendo, eu entendi. Eu posso estar errado na interpretação aqui. O que eu entendi também. Você entendeu também? Luiz Edmundo Pereira. O que eu tô falando do Rodolfo é o seguinte, é um zagueiro meio sério, xerifão e tal. Não acho que ele é o Luiz Pereira, mas também não acho que ele é tão ruim igual, não é ruim igual o Sormani falou. Como eu também não acho o Hever. Eu acho o Hever bom zagueiro, sim. Hever é bom zagueiro. Agora, Rodolfo, resolve o problema da zaga do Flamengo? Benja, eu vi o Rodolfo jogar no São Paulo. Também não gostou? Jogar no Fluminense. E no Grêmio? Jogar no Grêmio. Não, o Rodolfo do Fluminense é outro. Aquele é outro. Aquele é o canhoto. Esse é o Rodolfo com RH. Esse é o do São Paulo e do Grêmio. Aquele era Rodolfo. Jogou, esse aí jogou em Portugal, esse Rodolfo aí. Esse Rodolfo eu não sei. Jogou no futebol português. Vou dizer um negócio pra você. Ele tava no Besiktas. É o quê? tudo igual. É o que eu tô falando. Você me acha, mano? Tudo então, bem, já. O Flamengo ele precisa de um jogador que venha para resolver. E quando você traz o Rodolfo, ele pode até ser que resolva, mas é uma incógnita. Então você que debruça no assunto, dá um nome. Aí que tá, o Flamengo, já que ele quer investir, contrata o Leandro Castan. É o Leandro Castan, Paquito. É um cara que vem aqui e resolve o problema. O Castan foi devolvido para Roma. Saiu do Torino e foi para Roma. É um cara que não conseguiu se estabilizar na Roma. É um cara que rodou, foi para a Sampdoria. Ele teve um problema de saúde. Ele teve um problema. Sim, mas ele não conseguiu uma continuidade. Tanto que ele foi emprestado para 2 clubes. Ele foi para a Sampdoria e estava agora jogando no Torino. Sabe quem que o Flamengo tem que contratar? Mas se chega um Castan na zaga do Flamengo, resolve a zaga do Flamengo. Melhor do que o Castan? Debrusou no assunto? Foi debruçar no assunto? Estou pensando aqui. Ah, tá. É sem debruçar. Sexta-feira, achei que você estava... Não, debruçar não, ele está removendo. O Flamengo tem dinheiro e tem crédito. Uma vez eu fui almoçar no restaurante lá perto de casa, na Granja, esqueci a carteira em casa. Aí eu falei assim, ô Miro... Pagou com abraço, né? Eu faço sempre isso também. Falei, Miro, caramba, esqueci a carteira. E o Miro falou... Aí o Miro virou pra mim e falou assim, ô Fábio, mais importante que o dinheiro
é você ter crédito. E você tem crédito. O conselho do Flamengo... Almoça, beba o seu vinho se você quiser, ou sua cachaça, o que você quiser, o seu refrigerante. Depois, quando você puder, você passa aqui e me paga. O conselho do Flamengo autorizou aí, o Flamengo pegou um empréstimo de 10 milhões. 10 milhões de reais. É pouco. Mas é empréstimo para quê? Para contratar jogador? Provavelmente. Já tinha autorizado. Mas o que eu acho que o Flamengo deveria fazer era ir na China e contratar o Gil. mas aí sim. Aí sim. Mas aí é inviável. Mas não sei se é inviável. A possibilidade de Não pode trazer alguém para resolver. Não, peraí. Eu dei uma possibilidade. Mas se for assim, então não traz o Gil. Vai na Juventus e contrata o sistema defensivo inteiro. Você pega Daniel Alves, o Kelini, o Bonucci, o Índice palmômetro pro Mano. Você tá de brincadeira. Índice palmômetro para Fábio Sormani. Você tem que dar uma possibilidade de negócio que seja plausível, que seja viável. Contratar o Gil. Se for assim, eu falo, contrata o Bonucci, contrata o Kelini. O Gil é brasileiro. Você não vai trazer o Bonucci pra jogar aqui. Analisem a situação. Não tem como vocês concorrerem com o mercado chinês. Você falou a seguinte frase agora. Sormani, só trazer o jogador para resolver, pô. Aí o Sormani falou, mano, tava pensando trazer o Gil. Pô, Sormani, você tá de brincadeira? Não, mas você falou pra dar um nome pra vir resolver. Mas peraí, você tem que tratar a possibilidade. Não, foi ruim. Foi ruim. O negócio é o seguinte: você tem que tratar a possibilidade de negócio de uma forma viável. A mesma coisa eu falar, o negócio é o seguinte: quero um atacante, vou contratar o Messi. Quero contratar um atacante, vou contratar o Neymar. O Gil é viável. Você é bom. Não é viável. Não é viável trazer o Gil. Deixa eu terminar, gente. Deixa eu terminar. Esses caras não são viáveis. O Gil é um jogador que está sendo, ele tem sido convocado pelo Tite, inclusive foi convocado hoje novamente, e na China ganha um caminhão de dinheiro. A mesma coisa, o Tardelli não volta pro Brasil por quê, gente? Vocês estão de brincadeira. Não tem como competir o mercado brasileiro com o chinês, cara. Não, você pediu, o Everton Ribeiro você pediu pro Sormani dar um nome que chegue para resolver. Ele deu. Eu só queria fazer uma questão. Quando o Gil jogava no Corinthians, você dizia o quê? Maior zagueiro do Cone Sul. O Sormani dizia o quê? Se falasse que era pra voltar pro Corinthians, ele fala que era é verdade. Ele tem ligações com o Corinthians. Me estranha. Pera! Ele lembrou bem agora, ele lembrou bem. Mano. Sim. O que você acha que o Corinthians quer trazer o Gil de volta? Maior zagueiro do Cone Sul. Tem condição. O Corinthians? O Corinthians? É, o Corinthians. Tá prestando atenção no programa? Esquece, eu quero ter a mesma do programa. Ô, mano, o que você acha do Corinthians trazer o Gil? Perfeito. Tem ligação com o Corinthians. O Corinthians o revelou mas para o futebol. Mas ele tá na China, mundial. ganha rios de dinheiro. Mas o Corinthians ele vai abrir mão do dinheiro. E o Corinthians é o Corinthians. Sabe por que eu não entendi? Porque você não fala isso, mano. Agora eu pergunto, mano, o que você acha fez isso e eu não vi ninguém falar do Flamengo trazer o Gil? Impossível. Impossível. Não, pelo porque contrário. o cara ganha rios de dinheiro na China e não vai voltar. Por que vocês acham que o dinheiro está dentro do Me surpreende muito quando eu trazia aqui o rótulo do Gil, que era merecido. Índice palmômetro pro Mano. Eu não terminei de falar. Índice palmômetro pro Sormani. Me surpreende muito o seu Fábio Sormani agora defender o Gil com unhas e dentes. Agora que ele está jogando na China e pode ser um reforço do Flamengo. Porque na época em que ele jogava no Corinthians, eu dizia aqui que ele era o melhor zagueiro do Cone Sul. Você tá louco, bateu na mesa. Tá louco? Tá louco? Falar isso pro zagueiro comum. O Gil é comum. Então espera, índice palmômetro pro Sormani. Índice palmômetro pro Mano. Não, mas eu concordo com ele. Se o Gil viesse pro Flamengo, o Gil resolve o problema de qualquer zaga do futebol brasileiro. Pela bola que ele sabe jogar. Mas eu acho que hoje é inviável pela condição financeira. O cara hoje, não, inclusive o Gil, ele foi jogar na China pela grana. Não, mas deixa eu falar. Mas você acha que o Flamengo pagaria o salário que o Gil ganha lá? Agora, sem mas se pagasse... mas aí é negociar. A pergunta foi feita. O Jadson abriu mão de ganhar aquele dinheiro da China para jogar no A pergunta foi feita. Qual o zagueiro que chega para resolver? Você falou. Ele deu o nome. Se custa rios de dinheiro, é outra história. Por ser brasileiro. Ele deu o nome por ser brasileiro, ter jogado aqui. Entendeu? Não tá. Aí é um nome, ou não é o Cassino? Piquet e o Sérgio Ramos não tem condição. Mas o Gil... Bonucci, não dá. Se faz uma composição e dá para trazer esse senhor. Mas qual é a sua indicação? Zagueiro como o Gil. Eu sempre considerei, e todo mundo sabe aqui, não é brincadeira. Não é brincadeira. É um cara viável que é opulenta. Mas já esse cara jogar esse cara é ruim. Não é ruim nada. Esse cara é canhoto. Você está saindo embora. Você está Desde que você comprou o 40 primeira vez. vai falar a verdade.
que esse cara jogar no Brasil, ele vai ser o novo Dario Pereira. Pode escrever. Flavinho, conta uma verdade pra ele. Escrever. Ele é ruim. Índice palmômetro pro Cassino. O cara De novo, faz isso, o cara dá vontade de bater a técnico. cabeça na mesa assim. E, de novo, Você índice está sendo guiado pelo seu estômago. pra Não, dar já almocei opinião. hoje. Tava muito bom, por sinal. Não, sério, depois que você falou desse polenta pela primeira vez, Presta atenção direito. eu comecei a prestar atenção. É ruim. Não é ruim. Jogou de seleção uruguaia, escola uruguaia de zagueiro. Que horrível nada. Vocês ainda vão... Ele é lento. Vocês viram o que aconteceu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Pascoal, Quando eu falei do Bahia, quando eu falei do Henrique Dourado. Espera. Mas acabou? Tá louco, Agora faltam tá aí. 37 rodadas. Mas como eu acertei, eu posso me vangloriar na semana? Pascoal, você que assiste. Pascoal, você assiste 60 jogos por fim de semana. Você que acompanha muito o futebol da América do Sul. Diego Polenta é bom jogador? Não, o Balanta que joga no River Plate. Não, ficou- Diego Balanta Polenta. é melhor, O que você acha do Balanta é melhor. Polenta? Esse cara é bom. E o Polenta? Esse cara é bom. Não, eu não gosto. Porque ele é lento e ele dá Não é cintura lento, dura. gente. Ele não é lento. Ele é lento. Ele é zagueiro de saída de jogo, ele é canhoto, ele é bom jogador. Ele é lento, ele é pesado. Sabe, ele lembra o André Cruz. Tá igualzinho. Olha o branco do olho. Olha os jogadores que o Cassino gosta. Prato, Polenta, porque ele põe. Um cara que era muito bom em jogar aqui na América do Sul, nenhum clube brasileiro foi atrás, foi jogar agora na Europa, é o Mercado. Joga de zagueiro, joga de lateral esquerdo. Lateral direito. Quem? Lateral direito. Direito, perdão. É um cara que Gabriel joga Mercado. tanto na zaga quanto na Mas lateral. o mercado tá no Sevilha. Então, mas é que tá. Quando tava jogando aqui no River Vai ter Plate, jogador. nenhum clube brasileiro foi atrás. E jogava muito. Jogava muito. Sabe o que eu tava pensando? Eu acho que nós temos que pensar em zagueiro brasileiro. O Flamengo está repleto de Isso é verdade. jogadores estrangeiros. Porque ia ser ruim fazer Donati e Polenta. Tem que ser o Exatamente. brasileiro. Eu acho que tem que pensar. Então, por isso que eu sugeri aqui o Gil. Acho que seria legal. Mas tem que pensar, tem que pensar. O Atlético não foi lá descobrir o Felipe Santana? Tava lá na Europa. Figueirense era bom jogador. Se foi jogador do O Corinthians do descobriu nosso o querido Felipe, Mário. que tá no Porto agora. O descobriu. O Corinthians atrás do Anderson Martins agora. O Santos foi no Paraná e contratou o Luiz Felipe, que pra mim, agora coitadinho, vai voltar de uma lesão, não sei como é que vai voltar. Era o melhor zagueiro pelo lado direito jogando no Brasil. Melhor zagueiro. O Santos foi lá e descobriu. O Santos botou pra jogar na zaga agora, esse menino Lucas Veríssimo, mais uma descoberta aí do Dorival Júnior. Tava lá na base. Será que o Flamengo não tem ninguém na base pra garoto que eles estavam colocar no preparando time? na base, Como é na que chama? zaga? É Ronaldo, né? Que chama o menino? O zagueiro? Não é possível, Zé. Você é o técnico do time, Zé. Você dirigiu essa molecada, foi campeão da Copa São Paulo. Não é possível que o Flamengo não tenha um moleque para dar uma sequência. O Santos deu uma sequência pro Lucas Veríssimo porque tava todo mundo machucado. Mas na hora que ele adquiriu confiança, ele está mostrando que é um zagueiro de time. Mas, ô grande. Sormani, você pega esses clubes grandes, todos eles têm aquele departamento para monitorar jogadores. O Corinthians, ele... Flavinho, como monitor O dos do clubes? Corinthians é muito bom. Não, mas até um vamos vídeo pegar os lá, zagueiros. Vamos pegar os zagueiros. O Corinthians ele foi atrás do Gil que estava jogando no Valenciennes. Ninguém lembrava Ninguém do Gil. lembrava do Gil. O Gil era lembrado aqui no Brasil do por pênalti. cometer aquele pênalti em cima do Ronaldo no Pacaembu. Era isso que era o Gil aqui no Brasil. Cruzeiro. Sim, ele estava jogando no Cruzeiro Foi e aquele cometeu aquele polêmico, pênalti. pra ele falar que foi, Então não todo mundo lembrava aquele lance do Gil. Ele veio aqui e resolveu o problema da zaga do Corinthians, jogou muito, foi vendido, está na seleção, enfim. Recentemente o Corinthians ele foi atrás de um outro zagueiro que também ninguém dava nada. Era o Pablo do Bordeaux. Tava lá. Esquecido no Bordeaux, ninguém lembrava. O Pablo veio, acertou a zaga do Corinthians. O Maicon, que depois o São Paulo contratou por um caminhão, mas ele veio por empréstimo. Aquela época na Libertadores, ele arrumou a zaga do São Paulo, tava no Porto lá também escanteado. Então esses clubes que Quer ver um trabalham cara? com esses departamentos, tem que Quer ver um cara que o Trabalhar aí muito tem que ter melhor. audácia, poder de convencimento. O Miranda. O Miranda, o contrato dele termina agora com a Esse é um Inter. belíssimo nome. Não vai renovar. Os Belíssimo chineses nome. não querem saber mais dele. Quem? Do Miranda. Esse também tem Miranda. Pô, tá demais hoje. o Miranda. Esse palmômetro pro Aí Mano. você tem, ó. Não, pro Mano. Não, Miranda, eu vou falar um negócio pra você, é uma sacada sensacional. Você tá demais hoje. Joga no Flamengo e vai organizar Então, a aí que defesa tá. do Flamengo. A gente Miranda aqui, e ó, Donati? a gente aqui em Pô, 5 é isso que o minutos, Flamengo precisa. a gente aqui em 5 minutos Aí você falou. expusemos alguns Jogador de nomes aí que seleção, podem é. ser viáveis. Aí o cara Será vem- que os clubes não têm a condição de fazer isso? Peraí, mano, nós não. Peraí. Aí o cara vem e Que anuncia ele- não, Rodolfo. não, aí eu vou defender os clubes. Aqueles
se tem ciência de todos os nomes, eles têm. Precisa ver se tem, se o treinador pediu, precisa ver se tem condição, se eles já não ligaram e é inviável. Mas é outra história, quando você traz o Miranda, Benja, o treinador não precisa pedir. Você não acha, não. É o Miranda, velho. Peraí, você não acha que o Rodrigo Caetano ou o Zé Ricardo, você acha que eles não falaram o nome do Miranda? Não sei. É provavelmente não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Gente, Não é sei. Gente, os caras poder estão lá de pra convencimento. A Inter já disse que não vai renovar com o Miranda. O Miranda é um jogador de 33 Mas termina anos. quando? Termina agora, julho. Opa! Termina agora. Será que ele não vai pra China, não? Não sei. É liberado. Gente, conversa com o cara. Porque quando você traz um cara nessa condição, Sormani, me vem à cabeça o Lúcio, cara. Põe aí no GC, produção. Mas o Miranda a gente Põe aí no GC o nome do Miranda. Miranda é convocado pra seleção O Sormani lembrou bem. Miranda é um zagueiraço. Miranda é zagueiraço. Põe aí, produção. Alguns dão errado. Só uma coisinha. O Kleber disse que o Santos trouxe aí também não tá dando muito certo. Né? Tem Não, outro produção, que não dá certo. o Sormani está dando a sugestão, já que nós estamos trazendo um zagueiro, o Sormani veio com a informação que o contrato do Miranda com a Inter de Milão termina agora nessa janela aqui de junho e julho e que ele estará livre. É um zagueiro que pode ter. O Miranda resolve o problema de. O Niquito sugere, Miranda pode ser. O Miranda resolve o problema de todos os times do futebol brasileiro não tem zaga. Na zaga. O Flamengo não poderia jogar com 3 zagueiros? O Flamengo não poderia jogar com 3 zagueiros, até para soltar mais os laterais. E esse terceiro zagueiro não poderia ser o Juan, que tá lá encostado. E eu não aceito quando falam assim, esse aí não dá mais. Porque se ele tá lá, alguma coisa ele pode resolver. Agora, ouça o que eu estou dizendo. O Juan jogaria num esquema com 3 zagueiros, bem protegido. Será que não seria viável? Bem protegido até você joga, Cassino. Já que o grande problema... Mas o Juan é um baita Mas você não pode montar um esquema com o Juan jogar. Pode, por que não? O Juan tem que se adaptar ao esquema do Flamengo. Não A Juventus de Turim montou um esquema. A Juventus de Turim tinha um esquema tático pro Pirlo jogar. Mas era o Pirlo, né? Era um jogador de chegar. Mas o Juan é um tremendo zagueiro. Você montaria um esquema com 3. Eu acho que ainda é. Porque tá na ativa, ele não pode jogar. Ele tá na ativa. Olha, já que tem o cara lá, arruma um jeito de usar o cara. Fica pagando uma fortuna pro cara ficar encostado, parado. Ele tá mal hoje. Índice palmômetro pro Mano. Índice palmômetro para Rodrigo Cassino. Agora, antes de ir pro WhatsApp, o Cassino mandou aqui. Nem você aplaudiu direito. Antes de ir pro WhatsApp, o Cassino mandou pra mim aqui. 3 zagueiros. Viu? O Cassino mandou pra mim aqui. Ele mandou? Eu mandei? Ele mandou aqui no meu celular a lista da seleção dos melhores jogadores que ele viu jogar. Então, a produção, põe aí, vocês vão concordar ou não? Benjamin, você já começa a rir antes de ler a escalação? Wilson Macarrão no gol. Aí vem Outra vez essa seleção. Cafezinho, Polenta, Márcio Mexerique e Rubens Feijão. Eduardo Arroz, Milton Batata, Leandro Banana. Pita, Ademir Sopa e Gilmar Fubá. E aí, 2 reforços internacionais. Se precisar, um é o Figo, outro é o Michel Salgado. Foi bom. Boa seleção. Boa, belo time. Índice palmômetro para a seleção do Cassino. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp. O tempo está ao meu lado. Esse Miquelete é do mal. O Miquelete é do mal. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp aí. Respeita o Cassino, ele é um gênio. Ele diz: o egocentrismo com egoísmo faz com que o ser humano se torne um numeral. Pô, isso eu levo pra toda a minha vida. Muito obrigado, boa tarde. Não, põe de novo, você tá louco. Você é sensacional. Isso aí, cara. Põe de novo isso aí, põe de novo esse WhatsApp. Patrícia, põe pra gravar. Olha lá. Respeita o Cassino, ele é um gênio. Ele diz: o egocentrismo com egoísmo faz com que o ser humano se torne um numeral. Pô, isso eu levo pra toda a minha vida. Muito obrigado, boa tarde. Pô, Cassino, Muito obrigado. assim não. O egoísmo chutou